Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, também aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa exposição de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar a respeito da assistência espiritual. Está no livro dos Espíritos e também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Mas como sempre nós fazemos uma prece inicial. Aqueles que quiserem e puderem cerrar os seus olhos, elevando o pensamento de Deus, de Jesus, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, para que nos incluam, nos inspirem, para que o estudo dessa noite seja proveitoso, que possamos aprender um pouco mais, sempre mais, e que possamos levar conosco sempre o aprendizado que recebemos. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Nós temos aqui na casa uma agenda semanal, na segunda-feira, agora durante a nossa explanação, a nossa palestra, também tem a Mocidade Espírita e a Evangelização Espírita no andar de cima. Às terças-feiras, às 20 horas, tem o estudo doutrinário e também temos o atendimento fraterno às segundas, quartas e sextas, às 14 horas, e no sábado, às 13 horas, 1 da tarde. Estudo doutrinário na quinta-feira, às 14 horas e às 19h30, 7h30 da noite. Estudo doutrinário, sexta-feira, 8 horas da noite. E palestra pública e passe. Sempre depois da palestra pública tem um passe. Domingo também, às 20 horas. Nós estamos realizando o estudo da obra O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse livro é uma publicação de Kardec, de 1862. Esse estudo é feito aos sábados, às 2 horas da tarde, durante 1 hora até 1h30 no máximo. Estão todos convidados. É um estudo dirigido principalmente àquelas pessoas que conhecem pouco do Espiritismo ou não conhecem nada do Espiritismo. Mas são todos muito bem-vindos e estão todos convidados. Nosso tema de hoje é assistência espiritual. Os espíritos benfeitores procuram sempre ajudar o seu protegido a encontrar o caminho do bem, mas sempre respeitando o seu livre-arbítrio. O espírito precisa de experiência para progredir. Todos nós precisamos de experiência para progredir. A casa espírita onde nós estamos deve apresentar condições favoráveis de esclarecimento doutrinário, de apoio moral e de conforto espiritual aos que procuram, orientando-os à luz do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. A assistência espiritual desenvolvida pelos Espíritos benfeitores tem como instrução a passagem de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, em que Jesus diz: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, que busca, acha. E ao que bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao filho se ele pedir pão? Ou uma cobra se ele pedir peixe? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, comenta
Do ponto de vista terreno, buscai e achareis é semelhante, ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, da lei do progresso. O progresso é filho do trabalho. O trabalho põe em ação as forças da inteligência. Kardec enfatiza que, se Deus tivesse dispensado a nós do trabalho do corpo, os membros seriam atrofiados. Se tivesse dispensado do trabalho da inteligência, nosso espírito estaria no estado de instinto animal. É por isso que Deus fez o trabalho uma necessidade e disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terá o mérito delas e será recompensado de acordo com o que fizer. O necessitado precisa cooperar, fazer a parte que lhe cabe, sempre que pede auxílio. Nunca se entregar, revoltar-se ou sucumbir. Sucumbir às provações são condições que agravam o sofrimento. Ser resignado, a resignação é sempre ativa, porque está alicerçada na fé. Vários fatores envolvem o processo de assistência espiritual que deve favorecer o crescimento individual. Os espíritos benfeitores jamais estimulam a inércia, a preguiça ou a indolência em seus tutelados. Os espíritos não dispensam a pessoa da lei do trabalho, mas mostram a meta que deve atingir e o caminho a seguir, dizendo-lhe: anda e chegarás, encontrarás pedras do caminho. Olha e tiras você mesmo, nós te daremos a força necessária se quisermos dar. A assistência espiritual envolve o compromisso moral. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus: buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta, significa pedir a luz que deve iluminar o caminho e ela vai ser dada. Pedir forças para resistir ao mal e vai ter. Pedir a assistência dos espíritos bons e eles vão acompanhar e servir de guia. Pedir bons conselhos e eles jamais vão ser recusados. Bater a porta e ela se abrirá, mas pedir sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresente-se com humildade e não com arrogância, para não ser castigado pelo orgulho. O auxílio espiritual não admite ostentação de qualquer natureza. Jesus faz um alerta: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para seres vistos por ele. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas das sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que vê te recompensará. E Kardec complementa: há grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ocultar a mão que dá é mais meritório, é sinal de superioridade moral, identifica com a vida futura. É necessário colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens do que a aprovação divina. Mostra que tem mais fé nos homens do que em Deus e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou que não crê na vida futura.
O legítimo amparo espiritual não espera a retribuição. Quantos existem que só fazem a caridade na expectativa de que aquele que vai receber vai gritar com toda parte a ajuda recebida, que publicamente dariam grandes somas e que as ocultas não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. A assistência espiritual não impõe condições de auxílio. Qual será a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que impõe testemunhos de reconhecimento, que faz sentir a sua posição, aumentando o sacrifício que fez para conseguir beneficiar? O bem que praticou não resulta em nenhum proveito para ele. O amparo espiritual não deve ser divulgado. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Resguarda a sensibilidade do beneficiado, faz de aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, salvaguardando a dignidade. A verdadeira caridade é delicada e engenhosa em disfarçar o benefício, em evitar aparências capazes de melhorar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento de quem precisa. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor acha meios de figurar como beneficiado. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Os benfeitores espirituais são espíritos devotados ao bem, que demonstram alegria em auxiliar o próximo. Fazem parte de diferentes grupos de acordo com a escala espírita, que é a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Sendo que alguns possuem qualidades morais e intelectuais superiores. Há 3 categorias principais: os anjos da guarda, os espíritos protetores e os espíritos familiares ou simpáticos. O anjo da guarda ou guardião espiritual é sempre de ordem elevada. A missão do guardião é semelhante à de um pai em relação ao filho: conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-los nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. O guardião acompanha o tutelado durante toda a reencarnação, do nascimento até a morte, e muitas vezes ele segue após a morte na vida espiritual, e mesmo através de muitas existências corporais. A ação protetora do espírito guardião raramente se manifesta de forma ostensiva, a fim de não impedir a livre manifestação da vontade do protegido. Nosso anjo guardião está sempre conosco, nos protegendo, nos incluindo. E Kardec, na questão 501 do Livro dos Espíritos, pergunta: por que a ação dos Espíritos é oculta? Por que os protetores não fazem de forma ostensiva? E a resposta é: se contasseis com o amparo dos Espíritos, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para adiantar-se, experiência que na maioria das vezes deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, do contrário seria como uma criança a quem não permite que ande sozinha. A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre regulada de maneira a não impedir o livre-arbítrio. Se não tiver responsabilidade, não avança. Não avança no caminho que deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, a pessoa se entrega
as próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ela, e de vez em quando, em alto e bom som, adverte do perigo. Aqueles que já leram a Bíblia, ou que, por curiosidade, leiam o livro de Tobias e vão ver o anjo de Tobias, como é que funciona um anjo da guarda. E aí o anjo de Tobias é o exemplo de agênere. Os espíritos simpáticos são protetores que, em geral, desempenham missões temporárias junto aos assistidos. Aproximam-se destes em razão de afinidades ou semelhança de gostos. Apesar das boas intenções reveladas, a ação dos espíritos simpáticos nem sempre alcança o êxito desejado, pois o protetor ou o protegido podem ainda estar presos a certas imperfeições humanas. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos por nós, por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias do momento. Paulo, na carta aos Hebreus, diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Essas nuvens de testemunhas são os espíritos simpáticos, muitos deles. Quando eles são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós temos um pensamento bom, nós atraímos espíritos bons ao nosso redor. Quando temos pensamentos maléficos ou atitudes maléficas, nós atraímos os maus para o nosso lado. Os espíritos familiares. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de serem úteis dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Todos nós temos um tio ou uma tia que era bom. Todos nós temos um tio ou uma tia que era um tipo palhaço. Eles são os espíritos familiares, e quando se dizem levianos, são esses nossos parentes brincalhões. O espírito familiar é o espírito de um mortal que viveu como nós, mas que é muito mais adiantado do que nós e é infinitamente superior em bondade e em inteligência, que realiza uma missão meritória para eles e proveitosa para nós. Eles nos acompanham neste mundo e no outro. Calderaro, em Instruções Psicofônicas, nos diz: durante o sono é possível fazer um amparo direto e indireto às vítimas de culpas e de obsessões por meio de transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras que, encarnados com a ajuda de benfeitores da vida maior, podem doar a outros encarnados. Se quiserem ajudar, dedique alguns momentos à oração antes do mergulho no sono. Calderaro acrescenta: a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono e vive por antecipação na sublime imortalidade. Agora há pouco, a nossa irmã Ângela leu aqui a mensagem de ser um voluntário. Aí nós, durante o sono, nós estamos sendo voluntários, doando nossos fluidos, nosso magnetismo em auxílio àqueles que mais precisam, antes de nós dormirmos
façamos as preces. E Emmanuel orienta que conduta deve ser seguida perante o auxílio transmitido pelos benfeitores espirituais. Confiemos nos benfeitores, nas bênçãos que nos enriquecem os dias, sem esquecer as próprias obrigações, no aproveitamento do amparo que nos oferta, pais abnegados na terra, que nos propiciam a razão da reencarnação, por mais que queiram nossa felicidade, não retiram da experiência que somos precisados. Mestres que nos arrancam da ignorância, por muito carinho nos dedicam, não nos liberam do aprendizado. Amigos que nos emprestam o ombro nos momentos amargos, por mais nos estimem, não carregam a nossa cruz. Cientistas que nos refazem as forças na doença, por mais nos amem, não tomam por nós a medicação que nos aconselham. Instrutores da alma que nos orientam a viagem de elevação, por muito nos protejam, não nos evitam o suor da subida moral. E a assistência espiritual à casa espírita, como é que faz? O atendimento espiritual na casa espírita é um conjunto de atividades que tem como finalidade acolher as pessoas por meio de ações fraternas e continuadas, de acordo com os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, oferecendo aos que frequentam o centro espírita apoio, esclarecimento, consolação e amparo que necessitam para vencer as suas dificuldades. E o trabalho engloba a recepção. Todas as pessoas que chegam na casa espírita é recepcionado normalmente com um trabalhador mais velho que tem aqui na casa, ou nas outras casas. E o trabalho também tem um atendimento fraterno, explanação do Evangelho, atendimento pelo passe, irradiação, orientação para o Evangelho no lar. Recepção é receber os que chegam no centro espírita de forma fraterna e solidária, conforme orienta o Evangelho à luz da doutrina espírita. O atendimento fraterno pelo diálogo aborda em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. Explanação do Evangelho é uma reunião pública para a exposição do Evangelho à luz da doutrina espírita, como a que nós estamos aqui agora presenciando. Atendimento pelo passe. O passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa passista para outra pessoa que recebe em clima de prece com assistência dos espíritos superiores. Irradiação. A irradiação é uma reunião de divulgação para irradiar energias de paz, de amor, de harmonia, inspiradas na prática do Evangelho à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Essa irradiação é feita quando nós estamos fazendo a nossa prece, aqui de início e de final, de explanação, também de início e final das reuniões mediúnicas. Poucas pessoas se dão conta de que isso é uma irradiação, mas nós estamos com o pensamento ligado nos nomes que deixam ali nos cadernos marcados. Quando nós fazemos essa prece, os nossos benfeitores vão até os livros e leem os nomes que estão ali. E o pensamento da pessoa que deixou depositado, o benfeitor vai caminhar até aquele necessitado. Orientação para o Evangelho no lar. Essa orientação esclarece que é uma reunião semanal da família em dia e hora previamente estabelecidos para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita,
e a oração em conjunto, quando a família quer fazer em conjunto. Às vezes a família não participa disso, uma pessoa pode fazer sozinha. À medida que o ser humano aperfeiçoa, fortalece a vontade de fazer o bem, de ser útil de alguma forma aos que sofrem. A Casa Espírita conta com a dedicação desses trabalhadores que persistem no processo, no propósito de reduzir a carga de sofrimento que pesa sobre os ombros de seus irmãos em humanidade. Em geral, são colaboradores anônimos que, com o passar do tempo, se transformam em instrumentos dos benfeitores espirituais. Nesse contexto, Emmanuel aconselha: se já acordastes para o conhecimento superior, caminhas à frente com a função de guiar. Convence-te de que quanto mais se te amplia o aperfeiçoamento íntimo, maior o número dos olhos e dos ouvidos que te procuram ver e escutar. Todos os que se afirmam contigo passam a condição de aprendizes que te observam. Não te descuides do amparo aos que te acompanham no edifandar da vida, entendendo-se que existem quedas de pensamento, determinando lamentáveis acidentes de espírito. Em toda situação, seleciona palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar. Toda escola respeitável reclama disciplina, oferece o exemplo no dever retamente cumprido. Administra onde estiveres o auxílio espiritual como a alavanca do próprio equilíbrio. Vigilância sem violência, calma sem preguiça, consolo sem mentira, verdade sem drama. E Joana de Ângeles nos recomenda: espalhe alegria e entusiasmo onde sigam teus passos. Compadece-te sempre, socorre, auxilia com amor, ajuda, perdoa generosamente, ama, harmoniza as expressões do verbo servir e usa as mãos na lavoura da semeadura da esperança. Movimenta o corpo na direção do dever e faz que se renovem sempre os valores que tens. Tens fortunas que estão enferrujando ao abandono, que os ladrões da indolência roubam e as traças da negligência gastam e paralisam. Toda fortuna aplicada na construção do amor é alavanca no progresso proporcionada por nosso Pai para a grandeza do mundo. Nós recebemos o auxílio espiritual, mas nós também somos espíritos que nós devemos dar a nossa assistência àqueles irmãos que estão ao nosso lado, ao nosso caminho. A assistência espiritual que nós recebemos também serve de luz para aqueles que estão sempre ao nosso redor. Recebemos e doamos. Na prece de São Francisco, ele nos diz: é melhor dar do que receber. Então nós damos sempre alguma luz e recebemos sempre alguma luz. Nossos protetores estão ao nosso lado, nossos espíritos benfeitores nos ajudam, nos conduzem, nos elevam, e compete a nós também ajudarmos, elevarmos aqueles irmãos que estão ao nosso lado e que nós sabemos que são menores que nós. Compete ao irmão mais velho ajudar ao irmão mais novo. Nosso irmão mais velho em humanidade é Jesus. E Ele está o tempo todo nos amparando, nos auxiliando, nos inspirando. Se existem pedras de caminho,
Às vezes nós tropeçamos, mas compete a nós tirarmos essas pedras que foram colocadas, mas muitas das vezes por nós mesmos, retirarmos e continuarmos na caminhada, e essa caminhada em busca da perfeição. Nós somos espíritos em busca dessa perfeição, em busca do progresso. O progresso que nos vai conduzir a Deus, que nos vai fazer construir o reino de Deus em nosso coração, como nos recomendou Jesus. É o que nós tínhamos para hoje. Aqueles que quiserem, puderem, cerrar os seus olhos para a nossa prece final. O instante é este. Com o pensamento em Deus, em Jesus, os nossos benfeitores, os mentores dessa casa que nos intuíram, nos iluminaram, possamos ter aproveitado os ensinamentos que nos foram transmitidos. Agradecido, Senhor, permita-nos nos acompanhar até os nossos lares. Que assim seja.